seria as ferramentas jurídicas para se caso uma decisão do STF não te agrade, uma decisão do TSE, por exemplo, não agrade, o que seria de garantia, uma garantia constitucional? O que é que a Constituição trazia aí para o. Primeira coisa, quando o judiciário decide, você tem instrumentos legais que são recursos. Para toda decisão judicial, há recurso, a não ser uma decisão que é uma decisão definitiva com trânsito julgado. Agora vamos lá. Nós não podemos levar ao sistema ao colapso. O que é? Você pega uma decisão e ela ser discutida ao infinito. Se uma decisão é do STF e é uma decisão da corte, não há mais recurso. Você há órgãos internacionais em que você pode fazer reclamações, moções, uma série de instrumentos, porque o Brasil integra convenções e tratados de direitos humanos do mundo, por exemplo. Na ONU, na Corte Interamericana, na Corte. Tem uma série de cortes aí no mundo, instrumentos aí para ter. Mas você não pode, ou seja, há instrumentos legais jurídicos. Por segunda situação, há sim problemas na condição do STF, do TSE, no que a gente chama de protagonismo dos juízes, governo dos juízes, ou que alguns chamam de juristocracia. É verdade que a gente tem um problema, mas não é só brasileiro, Frank. Há um problema hoje nas maiores democracias do mundo, nas democracias europeias, que vem se discutindo há várias décadas, que é o quê? O cada vez maior protagonismo das autoridades judiciais nos processos políticos. Então, isso é bastante importante. Veja, não é só aqui que se judicializa muita coisa. Claro que nós somos campeões de judicialização. E, obviamente, e claramente, hoje, uma eleição praticamente... Você pega uma eleição de prefeito, ela muitas vezes é decidida o quê? No judiciário. Uma eleição de governador, decidida pelo judiciário depois. Nós temos N casos esse ano já dessas eleições para demonstrar. O governador de Alagoas teve um mandado uma decisão de afastamento do cargo há 3 semanas do pleito do segundo turno. Poucos dias. Ou seja, um absurdo completo. Né? Uma intervenção tão ativa do judiciário assim. Mas vamos lá. Lá naquele caso. Mas a gente tem que... O judiciário tem que intervir? Tem que intervir. Ele tem que decidir? Tem que decidir. Agora, é de fato problemático como fazer, né? Quem vigia os vigias. Esse é sempre um paradoxo que a gente tem. Agora, não se pode fazer isso de todo modo. Você não pode ir lá fazer um impeachment do ministro do STF porque não gosta das decisões dele. Até porque é uma decisão judicial, ela vai desagradar alguém. Sim, as decisões, elas são... E outra, tem que entender que as decisões dos tribunais superiores têm muito caráter contra-majoritário. O que é um caráter contra-majoritário? Muitas decisões são contra a maioria. É o que a gente chama de contra-majoritário. Foi isso. A Suprema Corte Americana fez muito isso. Você acha, vamos lá, vamos voltar na história. Você acha que quando a Suprema Corte Americana decidiu que brancos e negros podiam frequentar escolas, locais, mesma coisa, você acha que majoritariamente o povo daqueles estados sulistas americanos concordavam com isso? Aquilo foi uma decisão contra-majoritária. Só que era eu até brinco assim, eu falo de forma séria, claro. Se a gente tivesse há 50 anos discutindo as eleições, a gente tava um partido dizendo que era contra um negro visitar um restaurante, por exemplo. Vamos lá, a lei do divórcio no Brasil. Nós tivemos uma lei de divórcio uma lei de divórcio que era absurda. A mulher é desquitada. Olha o absurdo que era você construir isso. Hoje ninguém discute isso mais, é uma coisa completamente ultrapassada. Ninguém discute se alguém vai se divorciar ou não, se isso é moralmente, se a igreja aceita ou não aceita. Isso é uma coisa completamente hoje. E talvez fosse discussão naquela época, lá atrás. Lá, terrível, né? Terrível, nas revistas, nos jornais. Isso era uma mulher carregava uma pecha terrível de ser uma mulher desquitada, divorciada. Mas veja, você não vai discutir isso. Porque o pessoal acha que olha, tem uma coisa, outro erro, sabe, Frank? O pessoal acha que a Constituição, o Tribunal, nossa Suprema Corte nasceu com a Constituição de 88. Que não existia direito constitucional em 30, 40, 50, 60 no Brasil. Existia, gente. Então, essas discussões que estão fazendo agora são coisas, às vezes, absurdas. Assim, não faz o menor sentido. Então, é claro que os tribunais decidem contra. É óbvio que mas isso faz parte do processo democrático. Processo democrático. Agora, vamos lá. É óbvio que o juiz hoje tem um protagonismo grande, gigantesco. O poder do juiz é um poder absurdo hoje.
Um juiz tem muito mais poder. Um juiz hoje tem muito mais poder em uma pequena cidade do que um prefeito, muitas vezes. Porque ele pode inviabilizar a administração local. Daí o problema, por exemplo, dos prefeitos serem completamente temerosos com a ação do MP, com ACPs, ação civil pública, vários processos, confusões. Bom, mas assim, é óbvio que tem. O que é o problema? É que a gente tem que retomar a discussão política em grande nível. O que é grande nível? É que os partidos políticos são importantes. Partidos são Deveriam importantes. ser, pelo menos. Né? Eles deveriam ser. Eles são importantes. A democracia depende disso. Aí, não, eu acho curioso. Os mesmos que criticam o STF, o TSE, são também apolíticos, ou antipolítica, ou antipartidos políticos. Isso é impossível. Você só pode... Não dá para fazer isso. Se você quer o fortalecimento, ou, digamos, o enfraquecimento, e aspas aí, do papel do STF e do TSE e dos juízes, é o fortalecimento da política partidária. Que foi o que aconteceu, que vem sendo o quê? Que faz 10 anos, a gente tem desde 2015, com a Operação Lava Jato, vem sendo solapada. Os partidos políticos foram acossados anos e anos. Acossados anos e anos. E esse foi um papel que a Lava Jato fez muito bem. Toda vez que o poder político se colocava em pé, a Lava Jato ia lá e isso, viu? Porque a Operação Lava Jato passou por N partidos. PP, MDB, PT, PSDB, PL, República, todos esses aí. Todos aí que foram mudando de nome também, que agora você nem sabe qual partido era. Então, o que aconteceu? Ali foi um enfraquecimento gigantesco para o protagonismo. Agora, aí o que aconteceu? Aconteceu um problema grave. Por quê? Porque viram os problemas e os excessos do Judiciário e do Ministério Público. Bom, depois de muito custo, né? Aí você tem. Mas aí você tem todo esse caldo que veio trazendo o que nós temos hoje. Definitivamente, para a gente descartar de vez o entendimento do professor Vinícius, advogado, é que o artigo 142 não poderia ser jamais suscitado nesse momento. Não tem discussão. O artigo 142 não vai justificar a ação das Forças Armadas na rua. Dizendo, eu vou agora que um general vai tomar o posto da presidência da República e vai agir em nome da Constituição. Ele não tem legitimidade nenhuma. Ele não tem voto. Entendeu? Qual é a grande legitimidade de Bolsonaro, de Lula? É voto. Voto. Eles têm voto. São líderes populares. Um que ganhou a eleição passada, o outro que ganhou a eleição agora, eleito, presente. Então, essa é a legitimidade da urna, é a legitimidade do voto.